Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolff. Eu não tô com o livro aqui em mãos porque eu peguei ele emprestado da minha amiga Vanessa. Por sinal, ela pediu pra sinalizar os vídeos onde eu pego o livro emprestado dela como um publi da biblioteca dela, tá? Então, este vídeo é um publi editorial da biblioteca da minha amiga Vanessa. Enfim, então por isso eu não tô com um exemplar físico dele aqui, mas eu li, sim, na edição física. E bem, esse livro é o romance de estreia da autora Clarissa Wolff, que é uma autora contemporânea brasileira que mora em São Paulo. E eu gostei muito desse livro e a gente vai então conversar um pouquinho sobre ele. Bom, o livro da Clarissa é ambientado em São Paulo, mais especificamente na linha verde do metrô de São Paulo. E como uma pessoa que tem São Paulo como a cidade do coração e que morou lá por 10 anos, esses detalhes de ambientação que a autora coloca são incríveis assim pra mim, porque ela fala das estações, ela fala das pessoas que estão passando por ali e indo de determinada estação pra outra estação. Tem até um momento em que uma das personagens fala que andar na linha verde do metrô de São Paulo é um poema, porque a gente passa pela liberdade, passa pela consolação. Eu já nem sei se a linha verde passa pela liberdade, gente, mas pela consolação eu sei que passa. E ela fala mais o nome de 2 ou 3 estações que são muito poéticas, e eu pensei na liberdade porque eu realmente acho esse nome poético, mas não sei se eu tô errada ou certa. Enfim, é um livro em que a ambientação com certeza ganhou pontos no meu coração, porque sei lá, fala comigo, né? E a gente adora histórias que falam da gente. Mas, agora sim, falando um pouco mais sobre o livro. Esse livro, a princípio, ele é um livro leve, mas ele é um livro que grita. Ele é um livro simples e que fala exatamente o que ele tem que falar. Eu gosto muito de livros assim. Eu não tinha como não comparar ele com uma outra leitura recente minha, também contemporâneo brasileiro, que foi De Espaços Abandonados, da Luísa Geisler, que na minha opinião é um livro difícil. A Luísa tem uma outra proposta de narrativa, eu não tô aqui desmerecendo o trabalho dela de forma nenhuma, mas eu acho que tem público pra, né, esses dois tipos de obras. A obra da Luísa é muito mais difícil, é muito mais rebuscada e muito mais, eu diria, contemporânea, né, cheia de artifícios diferentes, experimentalismos, e apesar de tudo isso, é um livro que não me fala nem um décimo do que o livro da Clarissa, com sua simplicidade, me fala. No livro da Clarissa, a gente tem, então, um assassinato que acontece na linha verde do metrô. E então é o seguinte, entra uma pessoa armada num vagão que tá com 13 pessoas no momento. Essa pessoa entra e atira e mata um médico, né, um médico de meia idade, que era uma dessas 13 pessoas. Aí a gente tem um jovem dentro desse vagão, que é o Lucas, e ele vai, assim, no impulso, pular em cima do assassino pra impedir que ele saia atirando em mais pessoas. De repente, isso tá em todos os jornais, o livro, inclusive, abre com uma notícia de jornal, né, como se fosse uma notícia de jornal, falando de Lucas, o novo herói que impediu um assassinato em massa no metrô. E aí a gente tem uma narrativa também diferente do convencional, que não deixa de ser experimental, mas muito mais simples, né, que é, em cada capítulo que a gente tem nesse livro, a gente tem a história de uma dessas pessoas que estavam no vagão, incluindo o médico que morreu, o assassino e o Lucas, que foi o herói. O Lucas é a primeira narrativa que a gente tem. E nessas narrativas, que podem ser lidas fora de ordem, é porque eu não vou pegar um livro e ler fora de ordem, né? Não condiz muito com a minha prática enquanto leitora, eu tenho toque, eu acho. Mas é um livro que pode, com certeza, ser lido, né? Você pode escolher que capítulo que você vai ler primeiro, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Porque a gente vai ter, em cada capítulo, um pouco sobre uma das pessoas que estava no vagão, principalmente focado nesse dia inteiro da pessoa, que culminou com o fato de que ela estava ali, bem tarde da noite, dentro daquele vagão. Então era, sei lá, se eu não me engano, 11h40 da noite, assim, já era o final do metrô no dia, porque o metrô em São Paulo fecha meia-noite, pelo menos em dias normais, né, não sei se nas férias ou em virada cultural ele funciona mais, mas em dias normais ele funciona até a meia-noite e já é bem tarde, então por isso até tem poucas pessoas no vagão, e a gente acompanha então a história de cada pessoa que tava ali naquele dia. A Clarissa faz um trabalho muito bom de intercalação de vozes. Realmente parece que todas as pessoas são diferentes e tem ali a sua própria voz, assim, não parece que é a mesma autora que tá contando tudo, né? O que já mostra que ela tem uma técnica de escrita muito boa e muito fundamentada, porque ela escreve muito bem e passeia por tons diferentes e pessoas diferentes com muita suavidade e maestria. E essas histórias também são contadas em diferentes pessoas verbais.
A gente tem textos que são apresentados em primeira, em terceira e até em segunda pessoa. E, enfim, eles são muito bons, né? Cada capítulo é muito sólido, pra mim todos os personagens são bastante sólidos. E a gente tem, então, 13 pessoas muito diferentes entre si, mas com um quesinho, assim, de podre, né? A autora já provoca desde o título do livro, Todo Mundo Merece Morrer, que na minha cabeça vem com uma interrogação, porque o tempo todo que a gente tá lendo, a gente enquanto leitor, fica com essa pergunta martelando. Todo mundo merece morrer? Porque, claro, né, a gente acompanha ali que aconteceu um assassinato no metrô, que a pessoa, se não fosse interpelada pelo Lucas, poderia ter matado todas as outras pessoas que estavam ali. E aí a gente pensa, claro, meu Deus, isso é um absurdo. Só que aí a gente vai conhecendo as pessoas. E as pessoas são podres, em maior ou menor grau. Então a gente tem personagens, por exemplo, um homem jovem que contraiu HIV, que tem como objetivo de vida transar com o maior número de pessoas possíveis sem proteção para disseminar o vírus por aí, porque já que ele pegou, ele quer que outras pessoas peguem também. A gente tem uma adolescente que pratica bullying pesado com a colega. A gente tem uma mãe. Dessa personagem, na verdade, eu fiquei com muita dó, porque é claramente um caso de maternidade compulsória. Ela engravidou, ela não abortou, mas ela detesta, assim, a ideia de ser mãe, mas ela gosta do filho e ela se sente culpada por não gostar de ser mãe e por ter raiva do filho muitas vezes. Enfim, toda essa parte, né, do psicológico dela é muito pesada, mas não deixa de ser podre o fato de que ela tentou matar o filho de 3 anos. Sem querer ou querendo, né? Ela fez isso. E, enfim, a gente tem diversos outros personagens. A gente tem uma professora que trabalha numa escola pública e ela é muito racista. E ela maltrata os alunos negros e é péssimo. Enfim, por aí já dá pra entender o naipe das coisas. A gente tem um monte de personagens totalmente questionáveis. E aí tá a maior crítica que a autora tem pra jogar pra gente, porque é claro que a narrativa de cada um desses personagens carrega per se uma grande crítica social. Então a gente tem crítica a diversos assuntos que são pauta na nossa sociedade atual, como eu já falei, a maternidade compulsória, o HIV, o bullying, o racismo. Então em cada um desses personagens a gente tem diversos desses assuntos trabalhados, sem que pareça um livro piegas ou que tá ali pra te dar lição de moral, muito pelo contrário, o livro não tá aí pra isso, mas a maior provocação de todas essas é a que ela consegue enfiar na cabeça do leitor que tá lendo, pelo menos comigo, e eu acho difícil que alguém que lê esse livro não se sinta assim. Ler esse livro é um dilema moral sem fim, porque você fica, meu Deus, essa pessoa é horrível, essa pessoa tinha que ter morrido ali no vagão daquele trem. Mas não, porque não é a gente que tem que decidir quem merece ou quem não merece morrer. E, na verdade, ninguém merece morrer, né? As pessoas são horríveis, mas a gente não concorda com pena de morte, pelo menos eu não. E eu não acho que é a gente, ser humano, que tem que decidir quem é que vai viver ou quem é que vai morrer. Então é por isso que o livro causa um grande dilema moral em quem tá lendo, porque você fica querendo que aquelas pessoas sejam assassinadas, mas não, e daí você fica se culpando, e daí você julga as pessoas, e daí você se auto-julga porque você tá julgando as pessoas. Enfim, como eu falei, é um livro que traz tanta coisa, tanto sentimento, é um livro tão visceral, é um livro curto, eu li ele em uma sentada. Tudo bem que a minha proposta era de uma maratona literária, talvez eu não tivesse lido em uma sentada se eu não tivesse com essa meta em mente, mas com certeza eu não demoraria mais de 2 dias pra ler, porque é um livro que te suga, assim, você quer ler, você quer entrar em contato com a história da próxima pessoa, você quer odiar mais uma pessoa e depois ficar com vergonha de você mesmo por ter julgado a pessoa. Enfim, vocês já entenderam, né? Como é um livro simples e que grita tanto. Eu terminei de ler o livro, assim, respirando fundo e tentando me recuperar de tudo aquilo com que eu tinha entrado em contato. Esqueci de citar uma pessoa que eu vou citar entre essas que estavam no vagão, porque a sacada da Clarissa foi incrível. A gente tem dentro desses passageiros um padre pedófilo. E o capítulo dele, gente, ele tá narrado pra gente em forma de um folhetinho de missa. É tão forte, gente. É tão forte. Enfim, não tenho nem palavras. Todo mundo merece morrer, mas não é a gente que tem que achar quem que merece morrer. E vocês já entenderam o tanto de crítica e de provocação que esse livro traz. Parece que eu tô falando a mesma coisa desde que eu comecei o vídeo, mas é que realmente esse é um daqueles livros que te engole, te dá um soco e te deixa sem palavras e
com certeza é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Eu não sei se todo mundo merece morrer, mas todo mundo tinha que ler esse livro. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!